Boa tarde a todos. Estamos no segundo dia da Semana da Escrita Científica do IFISC. É um prazer recebê-los aqui, quem já esteve ontem ou quem está aqui pela primeira vez. Esse evento foi organizado pelo IFISC, conjuntamente com o professor Valtencir Zuccolotto e com o apoio do Serviço de Biblioteca e Informação aqui do IFISC. Dando início, então, às atividades programadas para hoje, teremos a apresentação do minicurso Como Escrever Bons Artigos, Estrutura e Linguagem, com o professor Valtencir Zuccolotto. O professor Valtencir Zuccolotto ele é afiliado da Academia Brasileira de Ciência, ABC, possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor doutor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Foi professor visitante na Universidade Joseph Fourier, em Grenoble, França, em 2010. Desenvolveu e ministra atualmente o curso de pós-graduação em técnicas de escrita científica em inglês. Atualmente, desenvolve pesquisa acerca da utilização de nanomateriais em medicina e estuda os efeitos de toxicidade de nanoprodutos em células e tecidos vivos. Publicou mais de 90 artigos em revistas internacionais, 6 capítulos de livro, possui mais de 900 citações, o seu fator H é 20, é editor associado de 2 revistas internacionais na área de nanotecnologia e nanomedicina. Passo a palavra, então, ao professor Valtencir. Muito obrigado, Mara, por essa apresentação tão bonita. Bem-vindos novamente, ao nosso segundo dia dessa segunda semana da escrita científica. Mas eu gostaria de mostrar, antes da gente começar, um site onde estão disponíveis as aulas. Vocês podem baixar com calma depois, tá? Todos esses módulos estão lá. Esse é o site do nosso laboratório, nanomedicina.com.br ou lnn.ifisc.usp.br. Aqui tem uma aba de mini-cursos e tem os 8 módulos aqui nesses downloads dos cursos de escrita científica e uma série e todos os materiais de apoio que a gente usa nesses workshops de capacitação, por exemplo. Tem outros mini-cursos também para quem se interessar. Mas, então, esse é o nosso repositório. Então, quem tiver interesse, depois pode baixar todo esse material. Praticamente todo o curso que eu mostro aqui, tem aqui disponível. Esse é mais ou menos o outline de um curso completo para a pessoa ter os primeiros contatos, tanto dos aspectos relacionados à linguagem, quanto de estrutura, o que é esse gênero literário na escrita científica. Lógico, o material é mais ou menos volumoso, tem muita coisa e é recheado com várias partes práticas, porque foi desenhado para um workshop e também para o nosso curso de pós-graduação que nós temos aqui na física. Então, tem uma parte prática muito grande, porque, afinal de contas, num curso de escrita, quem faz na forma de oficina mesmo, se não escreve, não aprende, não tem como. Então, só um breve comentário. E o nosso seminário aqui de hoje, eu tentei ser o mais abrangente possível, e é lógico que ou você escolhe falar de muitos tópicos, ou de poucos tópicos com mais profundidade. Eu achei melhor, conhecendo um pouco do perfil da plateia, abranger todos esses tópicos, apenas pincelando cada um desses tópicos, pelo menos para despertar o interesse ou a curiosidade de vocês, entender como que é o curso, a estruturação, e depois sempre tem oportunidades para vocês, em algum momento, fazer o curso completo. Então, a gente aborda, primeiramente, a questão do gênero literário. Olhar para um artigo científico como um gênero literário. Essa é a grande mensagem de hoje, é o take-home message. Depois a gente entra na parte de estrutura. Cada uma das sessões de um artigo chamado, ou classificado como artigo científico regular, um regular paper, existem algumas estruturas, modelos, que muitas vezes se aplicam para cada uma das sessões de um artigo científico. E a gente discute sobre isso com base em modelos, em exemplos da literatura sempre.
A maioria dos casos de bons exemplos, mas a gente mostra também exemplos não tão bons para ver por onde as coisas não são bem escritas, né? Na parte de linguagem, a gente começa falando de estilo e estratégias de linguagem. Na verdade, no começo, a gente aborda problemas que os não nativos como nós acabamos enfrentando. Falta de especificidade, exagero de complexidade, problemas de ambiguidade, redundâncias, né? A questão da ação no verbo, nós vamos falar isso muito rapidamente. Fluidez do texto, como dar fluência. Quem lê com um ritmo. Mas quem escreve é responsável por dar o ritmo da leitura. E o que a gente vê na grande maioria dos casos é um texto complexo que ninguém consegue ler. E isso, né, manda embora seu artigo para a lixeira, ninguém vai ler. A gente finaliza com a parte, o conceito do plain English, onde menos é mais. O que há de mais sofisticado na escrita científica é o mais simples. Então, é essa coisa que nós temos que construir dentro da gente, a questão do plain English. Problemas que nós, brasileiros, abordamos e enfrentamos quando vamos escrever. Qual que é o grande problema aqui? Na maioria dos casos, eu vou mostrar um exemplo, a gente escreve em português. Nós estamos pensando em português, escrevendo em português, usando palavras em inglês. Isso é o que a gente faz, na maioria dos casos. E isso a gente tem que derrubar também. E no final a gente termina com uma análise de parágrafo, né, incluindo topic sentences, e um pouco de curiosidade sobre cover letters. Esse é o cenário completo desses cursos que vocês vão ter acesso, né? E hoje, então, a gente vai pincelar cada uma dessas partes. É um pouco mais extenso, mas até umas 15 para as 4, 10 para as 4 no máximo, a gente vai tomar café. Tá? Bom, eu gosto sempre de começar com 3 perguntas para situar as coisas, né? Lógico que nessa plateia, imersa nessa semana aqui, todo mundo já tem uma grande motivação, senão não estaria aqui, estaria fazendo outra coisa, mas sempre vale a pena. A primeira pergunta é o seguinte: por que a gente publica? Por que um cientista ou um professor universitário, na função de pesquisador, ele tem que se preocupar em publicar artigos científicos internacionais? Qual que é o grande motivador para isso? Veja, no Brasil, particularmente, o professor universitário é contratado para ensino, pesquisa e extensão, certo? Na parte de pesquisa, ele é cobrado, de alguma maneira, pelos seus artigos científicos. E o motivo é extremamente simples. Esse é o produto do pesquisador. Então, a gente tem que olhar como o artigo científico como um produto. Nós não estamos aqui para implementar grandes pesquisas e obter ótimos resultados e deixar no nosso laboratório, no máximo, numa tese de doutoramento. O que a gente precisa fazer, o nosso produto, é a divulgação desses excelentes resultados que nós temos no laboratório. Então, esse é o nosso produto, né? É isso que a gente faz. Se ninguém pudesse beneficiar daquele trabalho, daqueles resultados, ou daquela ideia que foi comprovada de uma maneira ou de outra, pelo método científico, por exemplo, há muitas coisas melhores para a gente ficar fazendo do que dentro de um laboratório, né? Então, esse é o nosso produto. O produto do pesquisador é a divulgação dos resultados, né, do avanço da pesquisa numa determinada área, numa determinada linha, assim por diante, de como aquilo contribui para o avanço da área. A segunda pergunta é o seguinte: o que a gente publica? Então, a maioria das pessoas, talvez não tenha esse conceito de olhar para um artigo científico e entender o que tem ali. Se eu espremo um artigo científico, por exemplo, o que pinga, o que cai dali? Uma ideia, não só um resultado, gráficos, tabelas ou texto, né? Uma ideia que surgiu do intelecto em algum momento, certo? Então, é isso que a gente publica, ideias. E geralmente, eu não vou abordar essa parte porque não dá tempo, mas geralmente essa ideia surgiu lá atrás. O seu artigo começou a tomar forma na hora que você escreveu o projeto de pesquisa. Lá no design do projeto, lá atrás. É lá que começa a sua publicação. Então, muitas vezes você chega no final do doutoramento, escreve a sua tese, né? Tem uma ilusão errada de que porque você tem uma tese, dali agora eu vou tirar 2, 3 artigos. O artigo não tem nada a ver com tese, nem com dissertação. São duas coisas extremamente distintas, certo? Não é porque você tem uma tese que você vai ter artigos. Então, chega no final, a pessoa tenta publicar e não consegue, eu acho uma grande dificuldade. Isso começou lá atrás.
Tá? Então, só para mostrar toda a cadeia. Mas não se preocupem que dá tempo. O importante é que são ideias. Né? Tudo surge do intelecto. Então vamos para a primeira, e essa é o slide mais importante de hoje. Se todo mundo sair daqui com essa mensagem, já está bom demais. Então eu acho que, talvez seja novidade para muita gente, mas eu os convido a olhar para um artigo científico como um gênero literário, talvez novo para alguns. Né? Da mesma maneira que a gente tem poesia, romance, ficção, não ficção, nós temos a escrita científica. E a gente tem que olhar para a escrita científica como um gênero literário, totalmente novo. E onde que isso ajuda? Isso ajuda na hora de sentar para escrever. Talvez alguns de vocês já teve a oportunidade de sentar para escrever um artigo científico e não sair nada, por horas. Né? Muitos poucos, eu imagino. Isso quase não acontece. Né? Qual que é o problema? Por que se alguém te pedir, olha, faz uma poesia, né? Usando como uma poesia sobre Semana da Escrita, imediatamente seu cérebro procura, na forma de verso, por exemplo, seu cérebro procura palavras para rimar com escrita. Porque a estrutura de poesia, ou de um romance, ou de outro gênero, está embutido já na sua mente. Então, na hora de estruturar as coisas, você sabe disso. Se você não conhece a estrutura de um artigo científico, você não sabe como faz. É muito complicado. Né? Então, uma coisa é conhecer um artigo científico, outra coisa é saber o que é o documento e como fazê-lo. É esse o grande desafio. Né? Todo mundo sabe o que é leite condensado. Né? Como que se faz leite condensado? Então, a gente tenta, com essas abordagens nossas, mostrar como se faz um artigo científico. E a primeira grande dica é que, se você olhar como um gênero literário, você vai ter vantagens na hora de estruturar, na hora de começar a escrever. E eu vou agora apresentar 3 características desse gênero, que, né, são únicas para esse gênero. Então, conhecendo as principais particularidades desse gênero literário, vai te ajudar, né, na hora de escrever. A primeira delas é audiência. Como que a audiência é uma característica muito particular da escrita científica? Todo gênero literário se preocupa com a audiência em algum momento. Se um escritor escreve, né, a não ser que ele seja milionário e só escreva por hobby, mas se ele precisa pagar aluguel, precisa comer, ele precisa da audiência para comprar o seu livro, a sua publicação. Mas na escrita científica, isso toma uma forma totalmente diferente. A audiência vai mudar a maneira como você escreve. Certo? E isso só acontece na escrita científica, em nenhum outro gênero. Né? Carlos Drummond de Andrade, qualquer outro poeta, por exemplo, nunca mudou a sua maneira de fazer poesia pensando em quem ia ler. Certo? Nunca teve essa preocupação. O cientista, para escrever seu artigo científico, antes de começar a escrever, ele tem que saber quem vai ler seu artigo científico, porque isso muda a maneira como ele escreve. Por exemplo, a gente tem revistas altamente específicas, certo? De uma área, ou de um nicho, ou de uma linha de pesquisa mais restrita. Isso é comum, né? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Você faz pesquisa? Não. Quem aqui está fazendo doutorado, pós-doc? Você trabalha com o quê? Linguagem. Fala uma revista boa na sua área. Então, a partir de hoje, você vai ter que procurar. Você trabalha com o quê? Jogos de empresas? Não tem uma revista internacional para a gente? Stimulation and Games. Simulation. Simulation and Games. Como é que é o seu nome? Titon. Ele vai publicar uma revista na Simulation and Games, certo? Ele vai escrever de uma maneira... Quem que lê essa revista, hein? Em que área? Ele, quando escreve seu artigo para Simulation and Games, ele tem um público direcionado que é, né, altamente específico. Então, tem uma série de termos, contextualização, informação de background, que ele não precisa, metodologias, ele não precisa detalhar muito, porque quem está lendo conhece, é da área, entende mais ou menos aquilo.
ele escreve de uma certa maneira, conhecendo o seu público. Se ele é convidado agora para escrever numa revista mais geral, né, na Nature, por exemplo, depois que ele publica o artigo científico dele, ele pode mandar o mesmo texto para Nature ou para Science? Quem lê Nature ou Science? Professores também, que trabalham na área de simulation and games, mas também outros pesquisadores, né? É um público muito mais amplo. E se você pensar que todo mundo que lê, que pega para ler um artigo, tem o direito de entender o que está escrito, você vai ter que mudar um monte de coisa. Você vai ter que colocar informação de background. Uma metodologia que é muito conhecida na área, você tem que detalhar um pouco mais, ou deixar bem claro as referências onde estão aquelas metodologias. Jargões, né? Então, toda essa informação de contextualização você tem que mudar. E isso só acontece na escrita científica, não acontece em nenhum outro gênero, né? Então, essa é a primeira dica. Antes de começar a escrever, você precisa saber a revista, ou pelo menos um conjunto de umas 4, 5 revistas, né, que são fortes candidatas para que você mande seu artigo. Isso é fundamental. A segunda grande característica, e a mais importante de todas, é aqui que está todo o cerne, o core da escrita científica, é aqui. Clareza e concisão. Essas duas palavrinhas são mágicas. Se você mantiver essas duas palavrinhas ao longo da sua carreira, para escrever artigos científicos, você vai ser um grande escritor, certo? E por que clareza e concisão só é extremamente relevante em escrita científica? Será que Camões foi conciso quando ele escreveu os Lusíadas? Não. Deixou de fazer sucesso? Não. Porque aquilo é arte, né? E você gosta, e a gente lê e precisa daquilo. Agora, vá você escrever um artigo de 40 páginas, um artigo regular. Você acha que alguém vai ler esse seu artigo de 40 páginas? No mundo? Não, ninguém vai ler. Então, clareza e concisão são fundamentais, e é uma das principais características desse gênero literário, certo? Clareza e concisão. E por concisão, eu digo escrever a mesma coisa usando o menor número de palavras, fisicamente mesmo, certo? Se você tem um texto no final da escrita com 4.000 palavras, reduza para 3.000, que não tem como não ficar melhor. Lógico, você só não vai cortar partes, né? O bom senso está presente em todas essas etapas aqui. Então é fundamental. Quem daqui gosta de ler artigo científico? Quem gosta de ler artigo? Como é que você chama? Você. Você, a loirinha aqui? Mocinha nova? A Márcia. Quem mais gosta de ler artigo científico? Só você, Márcia. O Valmor e tal, né? Ela não, está dizendo. Qual foi a última vez que você parou um sábado à noite com um balde de pipoca e uma pilha de artigos e ficou lendo a noite toda, Márcia? Ela se diverte e lê. Bom, todos deveríamos ser como a Márcia, certo? Então a gente tem que incentivar isso. Nós não somos. Nós somos mais novos. Tá ótimo. Mas o que a grande maioria tem em mente é que isso é trabalho. Então, nem todo mundo tem prazer em ficar lendo artigo científico. O que eu quero dizer com isso? Não é desestimular, não quero dizer que a gente não deva gostar. Eu quero dizer que se uma pessoa, por algum acaso, pega um artigo seu, se dá o trabalho de imprimir para ler, e ela começa a ler, e não chega nada de interessante aos olhos dela, no começo, no título, no abstract, começa uma introdução confusa. Se não chega nada de bom, tchau, aquilo vai embora. Ela não vai analisar seu documento todo, voltar. Não, mas será que não tem alguma coisa? Isso não existe. Então, é uma janela, é o único spot que você tem. Se aquela informação relevante não saltou aos olhos do leitor, aquilo vai para o lixo e nunca mais ele vai ler nada seu. Então, é aqui que clareza e concisão faz toda a diferença, certo? Economize palavras. E só para finalizar essa primeira parte, referenciamento. É o único gênero literário onde você é obrigado a citar outros autores. Não há nenhum outro gênero literário, não há um poeta que escreva assim, olha, o fulano de tal faz uma poesia mais ou menos assim, mas eu faço aqui um pouco diferente. Isso não existe. Mas na escrita científica, você é obrigado a citar os outros autores, que são os outros pesquisadores, certo? Na área. E a gente vai ver um pouco disso depois. Então, essa é a terceira grande característica. Então, fechando isso daqui, você já sabe que, antes de começar a escrever, selecione algumas revistas candidatas para você submeter seu manuscrito.
Que mais? Selecione os artigos, aqueles autores que vão te ajudar a contar a história do seu artigo científico, na contextualização, na comparação de resultados, mostrando o avanço da área e assim por diante. Não é? E você tem em mente sempre clareza e concisão. Bom, vamos agora para a segunda parte, que é a gente tenta falar um pouco da estrutura, né, de modelos linguísticos para cada uma das sessões desses chamados artigos científicos regular. Né? Eu não estou incluindo aqui nem as letters ou short communications, por exemplo, todo mundo deveria ter, pelo menos nas nossas áreas mais de ciências mais duras, o costume de olhar o site da Nature, da Science e assim por diante. Quem está acostumado a ver aquelas letters to Nature, por exemplo, são artigos de 1 ou 2 páginas, na Science também de 1 página. Né? Aquilo é um modelo diferente, aquilo é um formato e que a revista pede, a gente explica como escrever naquele formato, quem já submeteu para a Nature sabe. No Guide for Authors tem lá instruções, olha, até a 3ª sentença tem que aparecer o propósito, até a 4ª sentença tem que aparecer tal coisa, assim por diante. Mas tirando essas short communications e tirando os artigos de revisão, que também podem ter um modelo muito diferente, porque lá é outra ideia, lá você contextualiza tudo mais ou menos, na maioria dos casos, cronologicamente. Né? Eu quero me referir ao que a gente chama de um artigo científico regular, que é o que a gente publica em 90% a 95% dos casos, certo? Aquele artigo que tem abstract, introduction, experimental, metodologias, dependendo da área, resultados, discussão e conclusões. Então, a gente vai falar um pouco de cada uma das seções desses artigos científicos regulares. Esse daqui é um formato, né, que a gente adaptou, baseados em estudos linguistas, aí, já desde a década de 80, 90. Todas essas referências estão no material de apoio que eu estou passando para vocês, então não precisa se preocupar com o referenciamento, que está tudo lá. Onde ele separa as seções de um artigo científico de uma maneira muito interessante. A gente, por exemplo, dá uma olhada aqui, tem uma escala de cores, né? Então a gente olha por cor e por forma. Né? A gente percebe que tem seções que são, pela nossa escala aqui, altamente específicas, e seções que têm uma parte geral. Geral não significa generalidades, né? Não é uma conotação negativa. A gente percebe, por exemplo, que a seção de introdução, ela tem cores diferentes e um formato diferente. E tem que ser assim. É assim que se espera que você escreva. Na maioria das nossas grandes áreas de ciências exatas, ciências da terra, engenharias, ciências biológicas e biomédicas, pode ser que em direito ou em alguma outra área de humanas, por exemplo, você tenha um formato diferente. Então, o que eu estou falando aqui vale mais para as nossas áreas, né, que a gente está mais próximo. A introdução tem um formato diferente, tem um fluxo de ideias que começa em aspectos gerais e termina em aspectos específicos. O que é específico no artigo científico? Aquilo que só você fez, o seu propósito, os seus resultados, a sua interpretação. Não é? Isso é específico no seu artigo. E tem uma outra seção que é onde tem um movimento inverso. Você começa falando do que é específico, o seu principal resultado, e abre como esse resultado é importante para avançar a grande área no qual o seu trabalho está inserido. Isso é o movimento do fluxo de ideias. A gente vai ver com mais calma aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. Começando, agora eu vou pincelar cada uma das sessões aqui, tentando mostrar o que é mais importante em cada uma delas. A primeira coisa é título. Bom, mas será que eu preciso me preocupar com título? Precisa. E muito. Escrever título é uma ciência, não é fácil. E, óbvio, eu não vou ficar aqui repetindo, o título tem que ser curto, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser curto, como todo texto tem que ser curto, né? Não é só título, mas o mais importante é o seguinte, primeiro, você só escreve o título final no final do artigo, depois que você escreveu. Você pode ir dando títulos provisórios, mas interessante é que no final você leia seu artigo científico, de novo, né? E reescreva o título. E outra coisa mais importante, sempre que possível, tem vezes que não cai bem, mas na maioria dos casos dá para fazer. Coloque o seu principal achado no título. O título é a primeira janela do seu artigo, antes do abstract. O título aparece.
Antes de verem se você é brasileiro, se você é do país do terceiro mundo, alguma coisa que a gente acha que tem esse preconceito, e pode ter em alguns casos, o título aparece antes. Então, se você tem uma oportunidade, coloque já o principal achado, a sua principal contribuição. Olha esse título, ó. Metal Polymer Nanocomplexes Induce Spontaneous Regression of Lung Tumors. O que está embutido aqui? Não é um grande resultado já embutido no título? Então, sempre que possível, usem essa estratégia. Certo? Títulos com 2 pontos, a influência de tal coisa, o estudo de algum aspecto de um antitumoral, 2 pontos, análise estatística, análise por simulação. Essa história de 2 pontos em título está em desuso, né? Então, só para contrastar com títulos extremamente simples, a gente vai ver no final, tudo tem que ser simples em escrita científica. Se você acha que buscar sinônimos para modificar palavras e deixar mais rebuscado, isso é o grande erro que você pode cometer, mas o título tem que ser simples. Então, essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Se for possível, coloque já seu principal resultado, certo? Autoria, nós já falamos ontem, o professor William já falou muita coisa de autoria, foi muito interessante para a gente ver. Eu só quero dar uma contribuição a mais nessa questão de autoria. Então, vocês estão vendo a importância, ele falou até em fraude, quando alguém tem uma autoria indevida, né? Eu não sei se eu classifico como fraude, talvez, né? Mas o importante é o seguinte: há regras, há critérios, fora o bom senso, né, e a personalidade de cada um, há critérios muito simples, né, para você saber quem é autor e quem não é autor de um trabalho. Né? Então, essa história de colocar autores, porque o aluno vai precisar pedir bolsa no próximo semestre, então é bom que ele tenha um artigo, ou outro professor amigo seu vai prestar concurso no ano que vem, é bom também que ele tenha publicação, ou para fortalecer o grupo, perante alguma coisa, todo mundo coloca nome. Isso tem que ir mudando aos poucos, né, se é que existe. Quem são os autores de um artigo científico? Bom, a maneira mais simples de você saber se aquela pessoa que fez uma análise é autor ou não, né? Ele obteve um resultado, ele operou um equipamento. Então, tudo isso faz parte do processo científico. Nós temos os nossos excelentes técnicos, para quem trabalha nas áreas mais experimentais, tem técnicos, a gente precisa deles, precisa dos equipamentos. E ele pode ser coautor ou não, né? O que é importante é que não é porque a pessoa faz uma análise que ele é coautor. Para o cara ser coautor, o principal aspecto é ele tem capacidade de defender, apresentar e defender o trabalho inteiro. Se você publica hoje um artigo com 5 autores, um autor e 4 coautores, o ano que vem você é convidado para apresentar esse trabalho num congresso, e você não pode ir. Qualquer um daqueles autores deveria ser capaz de ir até lá, apresentar e defender o trabalho. Isso como via de regra. Há exceções, há coisas em que realmente o trabalho engloba 2 áreas muito distintas. Então, se entra a simulação numa parte experimental, tudo bem. Aí, você com o seu bom senso ajuda, porque às vezes uma pessoa muito específica, que entende muito da parte teórica de simulação, não tem todo o domínio na parte experimental, mas também não deixa de ser coautor. Né? Então, o que eu estou falando aqui é da via de regra. O seu bom senso ajuda muito a discernir nessas horas. Vamos começar com a primeira seção, então, agora mais específica do texto, abstract. E aqui a gente sugere algumas seções que deveriam, ou que seria bom que aparecessem num chamado abstract completo. Então são contextualização, gap ou lacuna, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Mas veja, são 6 seções. Se a gente está considerando um abstract regular de 250, 300 palavras no máximo, cada uma dessas seções tem que aparecer como uma sentença, ou 2 ou 3 no máximo, certo? E a gente vai, então, mostrar alguns exemplos da literatura que congregam tudo isso, e uma tendência hoje em dia nas grandes revistas, nas revistas específicas de alto fator de impacto, a gente vê uma tendência que pode desviar um pouco dessa daqui. Então, vamos lá. Então, esse é o que a gente sugere. E para ilustrar, ninguém precisa ler, tá, pessoal? Para ilustrar, então, aquelas sessões, eu vou pegar um abstract da revista Nature Materials, não é uma revista qualquer. O escritor também é um exímio cientista e escritor. Se vocês baixarem aquele material que está na internet, tem esses códigos aqui, então, os artigos
se referem a esses códigos. E quando eu dei uma olhada num abstract como esse, eu fiz o que a gente chama de categorização, que é um exemplo que todo mundo aqui tem que fazer se quer aprender a escrever bons artigos científicos. Se ele não aprender a categorizar, ele não vai escrever bons artigos científicos. O que é categorizar nesse caso? É ler cada sentença separadamente e ver se aquela sentença é uma sentença de contextualização, de gap, de propósito, metodologia, resultados e conclusões. Então, veja, eu vou aproveitar o exemplo aqui do Whitesides e vou falar, olha, contextualização é aquela sentença que apresenta a grande área para o leitor, a grande área no qual o seu trabalho está inserido, e chama a importância da grande área, não é? Hibridização de DNA a altas temperaturas ou em condições especiais, não sei, tem sido um campo de estudo muito importante nos últimos anos, devido a tal e tal coisa, grande potencial para aplicações biotecnológicas e assim por diante. Então, você mostra qual é a grande área no qual o seu trabalho está inserido e, se possível, traz a importância disso. Aqui ele, por exemplo, usa the self-assembly of components larger than molecules into ordered arrays is an efficient way of preparing microstructured materials with interesting mechanical and optical properties. Então, ele está falando da grande área e por que aquilo é importante, né? Segundo ele. E aí você tem que convencer o leitor de que realmente aquilo é importante. No abstract não entra referência. Na introdução vai entrar referência justamente o processo de citação para que o leitor não acredite em você, necessariamente, para que ele acredite na literatura. É para isso que serve o processo de citação. O gap, ou lacuna, é aquela parte daquela grande área que ainda não está bem definida, que ainda não está bem esclarecido, que ainda está controverso, que ainda não é entendido. Então, é um gap, é uma coisa que ainda está aberta naquela área. Certo? Esse é o gap. E sempre começa, já agora no texto em inglês, começa com palavrinhas mágicas, né? Although, however, e assim por diante. São indicadores de que ali naquela sentença vem um gap. Então ele fala aqui, although crystallization of identical particles or particles of different sizes, alguma coisa ainda é muito limitada. Então esse é o gap. Você expõe para o leitor qual a importância da área e no gap o que ainda está aberto. Pela lógica, né, o nosso colega Gilson Volpato gosta muito de falar da lógica da escrita, pela lógica, o que vem depois do gap? O propósito. Você vai mostrar, então, o que você está fazendo. E, óbvio, relacionado com o gap. Você não vai falar que naquele gap está faltando se estudar laranja e que você vai fazer banana nesse seu artigo. Então, não adianta. Então, tem que ter uma forte correlação com o gap. Né? O gap o propósito sempre começa com palavrinhas mágicas. This paper, hearing, this investigation, this study. E raramente começa com a palavrinha this work, como nós vamos falar daqui a pouco. Metodologia. 1 ou 2 sentenças, né? no máximo uma sentença eu diria hoje. Né? Só para situar na questão metodológica mesmo, se for o caso, experimental do seu artigo. Resultados. Não há abstract que não tenha resultado. Pode vir só na forma de texto, como esse que está aqui, ou numérico, se for o caso. Certo? Mas tem que ter resultado. E conclusões. O que são conclusões? A conclusão nada mais é, seja nessa sentença no final do abstract, ou na sessão de conclusões no final, a conclusão é a casa, é o nicho para você dizer como que seu trabalho contribui para a grande área. Ponto. Só isso. Certo? Então, aqui ele fala de alguma coisa, ó, fechando o trabalho, né? E mostrando a importância daquilo para a grande área. Isso é uma boa conclusão. Bom, então esse é um exemplo, a revista permite essa estrutura, esse tamanho físico, e ele, né, usou todas aquelas 6 sessões. É um ótimo abstract. Né? Especialmente quando você vai mandar para um congresso e não para um artigo. Porque no artigo, mesmo que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, se faltar uma sessão, ele vai encontrar na outra sessão específica. Né? Num abstract para um congresso, por exemplo, só vai o abstract. Então, essas 6 sessões são muito bem-vindas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um outro abstract da revista Langmuir, também da American Chemical Society. E se a gente fizer... É que eu não fiz a separação aqui. Mas se a gente fizer aqui uma separação, a gente vê, uma categorização, a gente vê que está faltando contextualização e gap. Né?
Ele começa falando do que o autor aqui? Bioinert polyelectrolyte multilayers comprised of alguma coisa foram depositadas sobre partículas coloidais. Isso é o quê? Isso é propósito. Então é só para mostrar que ele está começando com propósito. Vamos ver mais um exemplo aqui, depois eu fecho essa minha linha de pensamento aqui. Aqui também o autor começa a falar de uma área de pesquisa sobre dendrímeros e assim por diante, na Nature Biotechnology, não é uma revista qualquer. E se você fizer um processo de categorização, você vê o que parece, o que aparentemente é um grande desbalanço. Ele usa 80% do texto para contextualizar o leitor e uns 20% do texto para falar sobre o gap. Esse é um bom abstract? É um ótimo abstract. Mas é um abstract de um artigo de revisão. Isso é só para ilustrar que aí é outro modelo, certo? O que eu quero chamar a atenção para vocês agora é a tendência que nós temos hoje em dia. E a tendência que nós temos hoje em dia, principalmente nas revistas altamente específicas e de grande fator de impacto, são abstracts muito curtos. Algumas revistas já vêm utilizando a estratégia de graphical abstracts há muito tempo. Quando você abre a página na internet, abre o volume, aparece o título, os autores e um desenho ilustrativo daquele trabalho. Mas agora, na edição impressa, também aparece o abstract junto com uma figura ilustrativa. E veja o tamanho dos abstracts. Então, para quem é da área de química ou de materiais, conhece, sabe que essa revista, por exemplo, da Journal of American Chemical Societies, é a melhor na área de química, tirando Nature Chemistry, obviamente. Então, essa revista tem um fator de impacto de 12, mais ou menos. Elas primam pelo abstract, extremamente conciso. Então, dentro daquelas sessões, contextualization, gap, propósito, methodology, results e conclusions, tem 3 que são fundamentais, que se faltarem aí você não tem um abstract. As outras 3, cabe a você, e dependendo da revista, saber se é o momento de colocar ou não. Então veja, propósito, não há abstract que não tenha propósito. Resultados e conclusões. Se vai entrar, se tem espaço para contextualização ou para gap, é muito bem-vindo. Mas a gente vê uma tendência atualmente de abstracts cada vez mais concisos, mas propósito, resultados e conclusões são fundamentais para um bom abstract. Certo? Então, isso é o que eu gostaria de falar sobre abstract. Tenham aquelas 6 sessões em mente. Sempre que possível, escreva naquela maneira. Para a sua dissertação, para a sua tese, escreva naquele modelo que você vai ter sucesso. Você contextualiza o leitor, mostra qual que é o gap, ou seja, a justificativa para o seu trabalho, a motivação, mostra o propósito de maneira clara, seu principal resultado e as conclusões. Como que seu trabalho avançou na grande área, contribuiu para o avanço na grande área. A introdução, do ponto de vista linguístico, é uma sessão extremamente dinâmica, porque ela tem movimento, visivelmente você tem um movimento do fluxo de ideias, e isso é muito intrigante, é muito interessante. A gente vai falar da estrutura no final, daqui a pouquinho, daqui a alguns slides, mas antes eu vou tentar sugerir um modelo, o que não poderia faltar numa boa introdução. Vou dar alguns exemplos da literatura e talvez anotando esses 4 ou 5 passos, essas 4 ou 5 sessões, te ajudem a escrever uma boa introdução, certo? Então, nós já vimos o que é um abstract. Muito diferente de um abstract é uma boa introdução. Então, veja, outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui também. Linguística não é uma ciência exata. Então, há controvérsia sempre e é bom que haja. O que a gente pôs no curso é o que a gente vê achando padrões, encontrando padrões nos bons artigos de autores nativos de grandes revistas. Então a gente vê essas tendências. Você pode ter uma ideia diferente e ainda conseguir uma escrita científica eficiente. Mas eu sugiro que você olhe para isso com carinho, porque vale a pena. Então a primeira coisa que deveria aparecer numa introdução é a contextualização. Mostrar qual que é a grande área, qual que é a importância da grande área, chamar atenção, puxar a sardinha para o seu lado para aquela grande área, mostrar por que aquilo é importante, por que você vai gastar dinheiro público numa pesquisa naquela área. Você tem que fazer essa justificativa. Então, olha um exemplo aqui.
Em algum ponto na introdução desse artigo, o autor começa assim: The ability to pattern mammalian cells in specific areas on a surface has become a very important topic of research because of its applications in tissue engineering, cell arrays and biosensors. O autor está chamando e está mostrando qual que é a grande área, né? A capacidade de você criar padrões com células de mamíferos. E por que isso é importante? Porque você pode ter na medicina, por exemplo, aplicações fantásticas como engenharia de tecidos. Então, essas palavrinhas important, interesting, são típicas dessa parte, né, de contextualização. Então, essa seria a primeira sessãozinha que não devia faltar. A segunda, o gap, de novo. Né? Qual que é a lacuna, as questões em aberto, as restrições ou limitantes ou limitações dessa área. Então, olha um exemplo aqui. Ó. Em algum momento da introdução, o autor coloca assim... one common drawback of the full scan MS approach is the lower selectivity caused by higher background or interferences as compared to that seen in the SRM approach. Então ele está falando de um drawback, ele está falando de uma limitação, ele está falando de um problema. E é lógico, como ele é inteligente, logo em seguida, em algum lugar vai vir um propósito altamente relacionado com isso que ele está colocando como drawback. Notem que aqui, pessoal, ó, é onde vem o grosso das citações. No processo de construir a introdução, é que você vai chamando a literatura para que o autor não seja obrigado a acreditar em você. Se ele quer ter mais, né, argumentos para ver se isso daqui é realmente um limitante, ele vai buscar essas referências e vai dar uma olhada e vai ver se lá também está apresentado da mesma forma que você. Então, gap é outra coisa que não pode faltar. Mostrar agora o estado da arte. Essa é uma seção que não tinha aparecido antes no Abstract, por exemplo. Tá? E raramente a gente vê. Contextualizar o leitor, mostrando onde que está a fronteira do conhecimento naquela área. Para ver se você avança ou não. Porque se você também não avançar, você gastou um monte de dinheiro público para nada. Certo? Então, o estado da arte, isso que a gente chama de estado da arte, é para mostrar os principais e mais recentes, geralmente, achados, né? Onde está a fronteira do conhecimento naquela área. Então, olha, tem um exemplo aqui de alguma região da seção de introdução desse artigo aqui da International Journal of Plasticity. A gente tenta pegar exemplos de várias áreas, da física, química, engenharias, porque a audiência é bastante variada. Então o autor coloca coisas do tipo: Recently there have been developed many advances approaches to describe plastic anisotropy. E aí ele vem falando, ele vai citando, ele vai chamando todos aqueles exemplos da literatura. A maioria, quando você está mostrando o estado da arte, deveriam ser artigos mais novos. E pela lógica, deveriam ser artigos mais novos. Certo? Mas nem sempre é assim, porque às vezes o estado da arte, a fronteira está há muito tempo, né? Os grandes artigos são mais antigos. Isso depende muito de cada área. Aqui ele fala que alguma coisa também tem sido implementada por tal e tal fulano. Recentemente, então, palavrinhas também que podem aparecer, que indicam, né, que o autor está colocando alguma coisa relacionada a essa. Uma abordagem, esse escritor particularmente abusa da palavrinha approach, então não estou falando aqui de escrita, não sei se está bem ou se a escrita está boa ou está ruim. Só estou mostrando os tópicos que ele aborda. Ele está falando, então, que uma abordagem analítica, né, tem sido também recentemente considerada e foi derivada por esse fulano, tal. Então, ele vai mostrando onde que está a fronteira do conhecimento naquela área. Onde seria bom que alguém avançasse. Esse é o que a gente chama de estado da arte. A importância agora do seu estudo. Esse é outro fator importante numa introdução. Então, você já falou da contextualização e da importância da grande área, você já falou quais os problemas que aquela grande área enfrenta, você já falou quais são, onde está a fronteira dessa grande área, né? E agora você vai falar da importância do seu trabalho, você vai tentar convencer o leitor de que aquilo que você fez é importante. E aqui então você vai mostrar as implicações ou aplicações do seu trabalho, né? Então, em algum ponto, a gente observa, olha lá, nessa revista da Nanoletters, por exemplo, de altíssimo fator de impacto. Em algum lugar o autor coloca: This is a simple way to produce fundamentally and practically interesting multilayers structures with unique mechanical properties and precise control over film composition and thickness, e assim por diante. Então você tem que chamar atenção para justificar aquela metodologia, aquela análise nova, aquele novo método.
aqueles novos materiais, ou aquela nova teoria, ou aquilo que você está pondo no seu trabalho. Mostrar a importância da sua área de estudo, certo? E para finalizar, então a última sessão, e aqui a ordem cronológica é importante, a última coisa que aparece na introdução é o seu propósito. É aqui a casa do propósito. Dentro do artigo científico, as coisas têm casa, tem lugar certo no artigo científico regular. Então, separando um abstract, que é um mini artigo, lá tem que ter tudo, né? Olhando as sessões, a casa do seu propósito é aqui. Se eu quero olhar só para um parágrafo no artigo científico e saber qual que é o propósito, eu tenho que olhar só para esse parágrafo da introdução. Eu não vou achar o propósito nos resultados, não vou achar em nenhum outro lugar. É aqui, né? Mostrar o propósito do seu artigo científico. Então, você tem, né? Geralmente é o último parágrafo. In this paper, a detailed characteristics of the hydrate, alguma coisa é feita. Então, veja, os autores colocam, né? De uma maneira adequada e clara. Here, we investigate alguma coisa. In this paper, in this study. In the work reported here, e assim por diante. Tá? A gente vai falar dessa palavrinha um pouco mais para frente. Então, essa é a casa, é o local onde o autor tem que encontrar o propósito. E a gente tem que tomar cuidado, aqui tem outro exemplo. Ó. A gente tem que tomar cuidado para que, no final da introdução, o propósito fique claro e não fuja rápido da mente do leitor. Então, é bom que ele apareça num parágrafo separado. E é bom que esse parágrafo seja curto. Se você coloca o propósito, mas depois você também coloca um monte de informação que talvez não seja relevante, nosso cérebro não guarda, né? Então o propósito vai embora. Então veja aqui, ó, aqui eu estou fazendo um comentário sobre o texto e não sobre os autores. Então veja, às vezes a gente faz alguma coisa sugerindo que esteja bom ou ruim, isso é sobre o texto, hein? Não é crítica a autores. Em algum lugar, no último parágrafo, na verdade, é no último parágrafo desse artigo de uma excelente revista, onde a gente não costuma ver coisas desse tipo, o autor coloca assim: Here we report a new highly active catalyst system that affects selective aerobic oxidation, e assim por diante. Só que depois, ele vai falando de coisas que provavelmente seriam melhor colocadas em outra sessão. Ele coloca, por exemplo, the use of a traditional organic solvent and the ability to carry out most of the reaction at room temperature with ambient air as the oxidant greatly enhances the practicality of these methods. Isso daqui é uma parte de justificativa, de mostrar a relevância. Depois ele coloca aqui, ó, the utility of these methods rivals or surpasses that of traditional laboratory scale alcohol oxidation reactions. Essa é uma frase de conclusões, onde ele está mostrando por que a metodologia dele é melhor do que outra. Essas frases poderiam ser melhor colocadas antes do propósito, lá onde ele chama a importância do trabalho dele. Então, é só para chamar a atenção que você tem, às vezes, frases ou sentenças perdidas, ou colocadas numa região que não faz impacto nenhum no leitor. E tudo que entra no artigo científico tem que ter claramente qual a sua função na mente do leitor. Então, tomem cuidado. A minha sugestão é a seguinte: no último parágrafo, colocou o propósito, seja breve. Não coloque muita informação depois do propósito. Isso ajuda a deixar as coisas claras. Então, esse seria mais ou menos o modelinho, considerando cada uma dessas 5 sessões, ou desses 5 tópicos, te ajuda muito a construir uma boa introdução. Antes de começar a escrever a introdução, escreva cada um desses 5 tópicos. Talvez você possa até usar como começo para cada parágrafo. Então, suponha aí 5 parágrafos, tá? E vá recheando. E é lógico, tem um processo aqui fundamental que a gente vai falar agora do modelo, que é a habilidade que você tem de ir afunilando o fluxo de ideias. Porque aquelas são as sessões que deveriam constar numa boa introdução. Agora tem uma parte mais da linguística. É aqui nessa sessão onde você tem o movimento do fluxo de ideias. Você tem que começar falando de coisas mais gerais, né? Falando da grande área. E depois você vai afunilando. Veja, lembra daqueles tópicos agora. Quando você fala da grande área,
né, que é a primeira sessão, contextualização. Depois você vai falar do gap, você já está afunilando. Depois você vai falar da importância do seu trabalho, do seu propósito, você já está afunilando cada vez mais. Esse movimento do fluxo de ideias tem que estar claro nessa sessão de introdução. Então você começa falando da sua grande área e obrigatoriamente termina falando do seu trabalho, no seu propósito. E nada mais específico do que o seu propósito. Então, do ponto de vista linguístico, esse é o formato de uma boa introdução. Então, uma introdução tem um modelo que a gente está sugerindo, que pode ser útil para muitos de vocês, aquelas sessões que não deveriam faltar. Do ponto de vista linguístico, você tem que se preocupar com esse afunilamento, você tem que dar essa impressão para o leitor de que você vai estar sempre fechando, até chegar a aterrissar no seu propósito. Isso é uma boa introdução. E tem o outro lado também, que é a parte de citação, né? É na introdução onde você lança a mão desse processo de citação. É lá onde ou talvez o maior volume de citações num artigo, ou na maioria dos artigos, apareça na introdução. E também bastante nos resultados de discussão, mas eu acho que mais na introdução. Veja, então, a gente pode olhar para a introdução também como de uma ótica diferente, de um terceiro ponto de vista, da introdução. Então, tudo que você coloca daqueles tópicos que eu falei, da importância, do gap, tudo aquilo tem que estar comprovado através de um processo de citação e referenciamento. Não é? E agora eu faço só um parênteses para falar de uma coisa que tem me surpreendido nos últimos anos. Por que a gente cita? E o que é esse processo de citação e referenciamento no artigo científico? Então, veja. Ontem já foi falado exaustivamente, eu vou bater na tecla de novo porque nunca é demais, essa questão de plágio de texto. Mais recentemente eu tenho me deparado com alguns alunos e a gente percebe que é pura falta de informação, nunca há má fé, de que o aluno não entende o processo de citação. Às vezes o aluno acha que a gente cita, pode copiar um texto, dar um copy-paste, colar no artigo dele, ou na tese, ou na dissertação, e se ele citar aquele trabalho de onde ele tirou o texto, ele acha que não há problema. Então, para deixar claro de uma vez por todas, o processo de citação é para dizer de onde vieram as ideias, a informação. Não é para dizer de onde veio o texto. O texto não sai do local original dele. A ideia vem, você reescreve e cita que aquele autor concorda com você. Né? O resultado vem, você fala que o fulano obteve tanto de resultado. E cita o autor. O texto não sai de lá, nunca mais. Você reescreve, certo? Então, cuidado com isso, tá bom? Acho que não há mais confusão. Bom, sessão de resultados de discussão. Agora, nós temos um problema. Agora, a coisa complica e muito. É, de longe, a sessão mais difícil de se escrever. Por vários motivos. Primeiro, não há modelos, porque varia muito de área para área, de revista para revista. É muito difícil você buscar padrões de estrutura ou de modelos das publicações científicas para tentar desenvolver um modelinho que facilite, um guia, como esse que a gente faz para a introdução. É muito complicado. Então, de longe, a parte mais difícil. Lógico, é a mais importante, do ponto de vista científico, é a seção mais importante do artigo. Lógico. Então, veja, a gente encontra, dependendo da área, essas sessões separadas do tipo resultados, discussão e conclusões, 3 sessões separadas. A gente encontra resultados, discussão sem conclusão, dependendo da revista. É menos comum, mas tem. Nas nossas áreas, né, resultados e discussão vêm juntas e depois conclusões, é uma sessão separada. E você tem também resultados e depois uma sessão de discussão e conclusão. Você tem publicações, né, com todas essas particularidades aqui, na hora de apresentar, discutir resultados. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa formatação aqui, que para o nosso caso é a mais comum, é a qual nós estamos mais familiarizados. Né? Onde resultados de discussão vêm junto. Eu acho boa essa abordagem, porque você já mostra, interpreta e discute os resultados. E depois uma sessão de conclusão separada. Né? Então, vamos lá. O que é essa sessão de resultados e discussão? Primeiro, ela é composta, tirando a parte de humanidades ou de letras, né, mas
por exemplo, trabalhos mais nas nossas áreas, biológicas, biomédicas, engenharias, ela é composta por texto e elementos gráficos. O que são esses elementos gráficos? Figuras, tabelas, gráficos e assim por diante. E texto. Então, a informação aparece nesses dois casos aqui. Tá? A gente poderia passar horas ou até um minicurso só falando de aspectos como qualidade de figura, estatística na hora de apresentar resultados, mas isso não é abordado aqui porque não tem tempo. Né? Mas metodologias para apresentar, para produzir resultados, se você liga os pontos num gráfico, se você não liga, se você coloca aquilo como tabela, se coloca como figura, se é um gráfico de pizza, se é um gráfico de colunas, sempre tem muita coisa, e já tem muito livro-texto nessa área, tem muita publicação. Então vale a pena, vocês é que são responsáveis para analisar isso e entender um pouco de cada caso. A estatística da apresentação dos resultados, que é altamente importante. A gente focaliza um pouco mais aqui no texto. A maneira como você escreve faz toda a diferença. Aí você aprende, nesse caso, que não é só ter um bom resultado em mãos. A maneira como você escreve é que fala se aquele resultado vai ter impacto ou não. Isso acontece e muito. A não ser nesse caso aqui, ó, né? De algum lugar eu tirei isso daqui. Ó. It has not escaped our notes that the specific pairing you have postulated immediately suggests a possible coping mechanism for the genetic material. Bom, vamos analisar esse texto. Os autores escrevem de uma maneira bastante humilde, sugerindo coisas que você não encontra mais hoje na literatura moderna, na escrita científica moderna, né, contemporânea. O que as grandes revistas querem é que você fala, tal efeito é devido a tal coisa. É devido, não pode ser que seja devido. Então, a escrita científica eficiente hoje, né, pede esse tipo de abordagem, diferente do que esses autores colocaram com muita humildade. Eles colocam alguma coisa assim, ó, nós não pudemos deixar de notar, né, que esse sistema de pares que nós estamos aqui postulando, imediatamente sugere um mecanismo de cópia. Bom, nesse caso, ele podia escrever de qualquer maneira, porque esse artigo aqui é do Watson e Crick, da Nature, revelando a dupla hélice do DNA. Então, se você não tiver um resultado como esse na mão, nesse caso ele podia escrever, com o resultado desse, ele pode escrever da maneira que ele quiser, certo? Que ele vai ter o impacto que teve, esse artigo virou prêmio Nobel. Mas, como infelizmente nós não temos, talvez, esses resultados no nosso dia a dia, com muita frequência, a maneira como você escreve vai fazer a diferença. Não é só a qualidade, é o impacto do seu resultado. O impacto do seu resultado tem a ver com a maneira como você reporta. E isso faz diferença, certo? Outra coisa importante. Muita gente perde a conexão entre as duas sessões, resultados, discussão e introdução. Essas sessões têm que aparecer altamente conectadas no artigo científico. E eu digo mais, não só no artigo, na sua dissertação, na sua tese de doutorado. Essas duas sessões têm que estar altamente conectadas. Aquele background, aquela pergunta, aquele gap que apareceu na introdução, será que ele aparece respondido? Ou aparece qual foi o seu avanço claramente dos resultados? Então, essas sessões estão altamente correlacionadas, né? É bom ter isso em mente. E aqui, para fechar essa parte de resultados, eu vou tentar sugerir, vamos tentar construir um modelinho, né, que pode ser útil para alguns de áreas específicas, né, a partir de tópicos que a gente acha que deveriam aparecer numa sessão de resultados de discussão. Mas isso pode variar bastante, de novo eu falo. Então, vamos lá. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Então, eu acho que uma boa sessão de resultados de discussão, para as áreas que a gente domina, né, por exemplo, engenharia de produção, que trabalha com controle, estratégias de gestão, por exemplo, pode ser que seja muito diferente disso, certo? Pode ser que seja muito diferente. Lá a metodologia pode ter uma coisa completamente, um peso muito diferente. Mas, olha, o que deveria ser importante? Em alguns casos, o que está em amarelo aqui é o que talvez, né, não é tão necessário. Mas, de novo, uma sentença de background, antes de você apresentar o resultado, contextualiza, só que você vai mostrar de novo aquele resultado, você vai mostrar pela primeira vez, dá uma contextualizada, chama em uma sentença aquilo que você já colocou na introdução, só para voltar à mente do leitor. Aí você chama o leitor e mostra seus resultados, certo? Você mostra, olha, a figura tal mostra o efeito da temperatura sobre a densidade de tal coisa. Mostra.
Interpreta, compara, isso é importantíssimo, certo? Compara, mostra o avanço, ou se os outros autores são discordantes, os resultados são discordantes, ou se os resultados concordam, e assim por diante. E também, se for o caso, implicações. Tá? Então, essas são 5 movimentos, né, que podem te ajudar na hora de escrever resultados de discussão. Mas não tem modelo, é muito difícil. E é a seção mais complicada, lógico. Mas com isso, talvez te ajude, dependendo da sua área. Então, eu vou pegar um exemplo aqui da Nanoletters, que é uma revista com fator de impacto maior que 9, e os autores, em algum momento, colocam um resultado, né? Essa referência está aqui, naquele material de apoio. Em algum momento eles colocam o resultado e aqui está a caption, né, a legenda da figura. Notem que essa é uma tendência hoje. Hein? As grandes revistas, as figure captions, as legendas das figuras, são enormes, trazem muita informação. Essa é uma tendência que a gente vê. Né? Porque ajuda na escrita, né, ajuda no texto. Um monte de coisa que precisa aparecer para entender a figura, ele coloca na legenda. Né? Ele não quebra o movimento do fluxo de ideias no texto. Então, deixa o texto mais claro, mais clean. Né? Então, em algum lugar, o autor está descrevendo sobre aquela figura anterior, no mesmo artigo. E ele coloca lá, mais ou menos isso. Ó. Cycling performance is another key factor in determining the supercapacitor electrodes for many practical applications. A performance, né, durante a ciclagem é outro fator muito importante na determinação de eletrodos supercapacitores para aplicações práticas. Ele vai falar daquela figura, mas ele não está chamando de novo, de alguma forma, e mostrando, tentando justificar por que é importante aquele gráfico, aquele resultado que ele obteve. Então, é onde ele mais ou menos, onde ele está chamando de novo, está contextualizando de novo. E fez de uma forma muito, muito simples, muito eficiente, porque é muito curta. Né? E aí ele fala da importância daquilo. Uma boa estabilidade nesse processo de ciclagem é crucial nesse processo de operação de supercapacitor. Aí então ele está mostrando a justificativa, né? A importância. Aí ele mostra, né, os testes foram feitos em 3 diferentes eletrodos, foram realizados usando aí a mesma densidade de corrente. Essa é uma informação que está mais ou menos relacionada com metodologia, que poderia inclusive aparecer lá na legenda e não aqui no texto, mas ele colocou no texto. Aí ele mostra, a figura já contextualizou, já mostrou a importância, talvez fosse muito relevante para o leitor saber a densidade de corrente, porque faria toda a diferença na interpretação. E aí ele mostra, ele chama. A figura 4 compara a estabilidade de ciclagem de 3 sistemas, que é isso que a gente está vendo aqui, os 3 sistemas, né, GM, GMC e GMP, e aí ele mostra, ele descreve. Né? Foi feito então 3.000 ciclos, aqui ele não está interpretando nada. Aí ele tem uma outra, ele continua. All 3 electrode systems demonstrated much better cycling performance. O que ele está fazendo aqui? Interpretando, e às vezes a interpretação e a discussão estão muito próximas, então ele já está aqui interpretando. Então veja, ó, desse pedaço de texto, que é uma parte de um parágrafo, o autor já usa bastante daqueles tópicos que a gente sugeriu para aparecer nessa sessão, certo? Então veja, muita gente usa aquilo, em grandes revistas, em revistas de alto fator de impacto, então talvez te ajude muito na sua escrita também. Né? Então, são coisas para a gente considerar, aqueles 5 tópicos que a gente colocou. A sessão de conclusões é uma sessão ótima para quem escreve, para quem lê. É extremamente agradável escrever uma sessão de conclusões. É extremamente agradável para quem entende de escrita científica ler uma boa sessão de conclusões. Infelizmente, a maioria das pessoas acha que é só encher linguiça, não tem o que pôr, não sabe o que é uma sessão de conclusão. Esse é um problema sério. Então, veja, ela tem por função uma coisa única, mostrar para o leitor qual que foi a importância, a contribuição do seu trabalho para a grande área. Essa é a função dessa sessão de conclusões, certo? E do ponto de vista linguístico, é onde você tem movimento do específico para o geral, você volta. Aquilo que você tinha feito na introdução, você volta. Então, é onde você começa falando do seu principal resultado. Chama de novo o seu principal resultado. Mostra o que você obteve. Mas não vai precisar discutir enormemente. Coloca em 2, 3 sentenças. Né? Uma breve interpretação de novo. E o mais importante,
qual que foi a contribuição daquele resultado para a área. Então, essa é uma boa seção de conclusão. E muito fácil para escrever, se você conhece, se você vai conseguir escrever, é outra história, depende do seu traquejo em inglês, né? Mas, por exemplo, você já pode usar para a sua tese de doutorado ou para a sua dissertação de mestrado. Eu, né, particularmente, vejo várias vezes nas bancas, nas teses, dissertações, um trabalho muito bem feito, e aí nas conclusões a pessoa coloca assim, nesse trabalho nós concluímos que, e vai pondo por tópicos, põe uma setinha, né? A temperatura aumenta com a densidade, vai lá, o material apresentou uma resistência mecânica, isso é muito feio. A conclusão deveria ser um texto corrido, onde você chama de novo os principais resultados e mostra como que aquilo é importante. Isso é uma sessão de conclusão, certo? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Então um modelinho, o que não poderia deixar de ter uma boa conclusão. De novo, você chama os seus principais achados, uma breve interpretação, né? São guias para você escrever uma conclusão. E a contribuição daquilo para a grande área. Vamos na literatura e vamos pegar alguns exemplos de conclusões de boas revistas para ver como os autores estão colocando. Mas antes, eu só vou pincelar a questão de estilo, porque aqui é importante. Nós vamos falar disso lá na frente. Na verdade, nós não vamos, não entra aqui hoje. Então, é por isso que eu coloquei aqui, porque é importante. Então, eu estou fazendo um parênteses, tá? Para falar de estilo. Qual que é a forma verbal que a gente encontra nos nossos artigos? Que a gente lê? Passado, presente ou futuro? Está em qual tempo? O texto, o discurso? Hã? Vamos, gente. Passado. Bom, isso faz um certo sentido, porque afinal de contas você está reportando uma coisa que está feita, que já foi concluído, então faz sentido. Mas é lógico, esses 3 tempos verbais vão aparecer, vão permear no artigo. Mas tem sessões, na introdução, nos resultados, por exemplo, onde o discurso cai bem no passado. Agora, nas conclusões, se você colocar o texto no presente, ajuda muito na hora de você mostrar para o público que aquilo não vale, aquilo que você fez, não deveria valer só para o seu laboratório, só naquelas condições em que foi feito. Aquilo deveria ter uma validade mais geral, mais ampla. Como é a ciência. Nós fazemos ciência que é para valer em qualquer situação, não é para valer ou para funcionar só no laboratório ou só naquelas condições. Né? Então, olha um exemplo muito claro. Se você trabalha, por exemplo, em biologia, e eu sempre brinco com o pessoal da Federal, né? Se você está estudando as galinhas que tomam água do Lago da Federal, aqui de São Carlos, aí você está vendo, as galinhas que tomam água do Lago da Federal botam ovos com 9 gemas. Aí, em algum lugar no resultado da discussão, você está colocando isso. Né? A figura mostra, está lá um ovo quebradinho, um monte de gema, então você está chamando. Né? Como a gente pode observar, né, as galinhas que botaram no passado ovos e que tomaram água do Lago da Federal, botaram ovos com 9 gemas no passado. Você mostrou o resultado. Ótimo. Aí nas conclusões você coloca assim: galinhas que tomam água do Lago da Federal botam ovos com 9 gemas. Isso já dá a impressão de que em qualquer lugar do mundo, qualquer galinha que vá tomar água de um lago nas mesmas condições, muito provavelmente vai botar ovos com 9 gemas também. Então, o simples fato de você colocar o verbo no presente, as galinhas que tomam água do Lago da Federal, botam ovos com 9 gemas. Ajuda no discurso para uma validade mais geral, mais ampla, que é o que a gente tem em ciência, que tem tudo a ver com ciência, obviamente, senão não adianta. Mas vamos ver um exemplo aqui da literatura, ó. Deixa eu ver se tem... Vamos primeiro ver um exemplo bom, certo? A revista Nature Nanotechnology, que não é uma revista qualquer, eu peguei uma sessão de conclusão. Em algum momento os autores colocam assim, ó, in this study. Veja, os autores não colocam in this work, ele coloca in this study. We demonstrated cancer immunotherapy using DCs, pulsed with multifunctional core shell nanoparticle consisting of a superparamagnetic, alguma coisa, papapá. Essas nanopartículas. Então ele está fazendo o que aqui? Está mostrando o resultado, certo? E vai dando uma interpretada. No final ele coloca assim, ó, taken together. Então, considerando tudo isso que ele está falando aqui, ó, taken together, the core shell nanoparticles could be applied in diverse DC-based immunotherapies that need to monitor antigen loading in vitro and track disease in vivo to ensure consistent clinical efficacy.
Então, veja, ele está falando o quê? Ele está mostrando a importância desse estudo que ele fez para a grande área. Ele está falando que, considerando essas coisas que ele fez, tomando conjunto, né, isso poderia ser aplicado em diversas imunoterapias. Então, ele está mostrando para a audiência como que aquilo que ele acabou de contextualizar, de mostrar os resultados, de discutir, é relevante para a grande área, aqui no caso, né, para ser aplicado em imunoterapia. Essa é uma boa sessão de conclusões, curta, não é? Um parágrafo no máximo para um artigo científico regular. Ele mostra o resultado e mostra a importância daquilo para a grande área. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Não. Agora vamos ver essa outra sessão aqui. Ó. Em algum momento, nessa revista, nesse artigo, o autor, né, esse é o começo, essas são as conclusões, continuam aqui para baixo. O autor coloca lá, for the purpose of increasing generated power in harvesting energy according to equation 14 that has been derived in this paper, the elastic base can indeed lower the resonant frequency. Aí ele vai, continua falando dos achados, dos resultados deles, coloca aqui, ó, baseado na equação 14, na tabela 1 alguma coisa acontece, aí mostra aqui a tabela 4, né? E vai falando, mostra, chama a equação 22, chama a tabela 1, e continua falando um monte de coisa. De cara, parece ser uma boa conclusão? Ele não usa muito pouco daquele modelo que a gente sugere, mas veja, o autor aqui, veja, pela lógica, as conclusões seriam o melhor local para você ter necessidade de chamar uma equação, uma tabela, alguma coisa? Não vai. Você está achando que o leitor vai chegar aqui, ó, e vai lembrar do que está na equação 14? Não vai. Você acha que ele vai voltar lá no artigo, lá em cima, para ver a equação 14? Não vai. Então, por que você colocou aqui a equação 14? E ele não fez isso uma vez só. Ele chama a equação 14, tabela 1, equação 22 e assim por diante. Então, eu só queria mostrar para vocês, eu não estou criticando aqui os autores, que eu nem conheço. Eu estou querendo mostrar para vocês que uma sessão de conclusão é extremamente simples. O seu principal resultado, uma breve interpretação e como isso contribui para a grande área. É isso que você encontra nas grandes revistas, nos bons artigos de escritores nativos. Tá? Não é o local para você se referir à equação, à tabela, à figura, esqueça. Como a gente viu lá na figura 4, não. O autor não vai voltar. Então não adianta falar ali da figura 4. O autor não vai voltar para ver e ele não lembra. Certo? Bom, então a gente sugere, isso é uma sugestão, né? Quem quiser usa, né? Faz um teste. Como que eu escrevo? Em que ordem eu escrevo o meu artigo científico? Então, eu sugiro o seguinte, primeira coisa, já pega o leão pela juba, vai para a parte mais difícil, certo? Para não desanimar. Escreva resultados de discussão. Depois, pela lógica, acabei de escrever resultados, vou para onde? Conclusões, e concluo. Então, está claro isso, está bonitinho. Depois, vou para a introdução, porque eu sei o que vai aparecer na sessão de resultados de discussão. Então, agora eu escrevo uma boa introdução, já guiando o leitor para ver o que ele vai achar lá. Quem lê na ordem, mas quem escreve, não. Certo? Então, você, sabendo o que o autor vai encontrar lá, você já vai guiando, você já vai falar daquele gap que aparece lá, que você ajudou a avançar naquele gap, de alguma maneira. A contextualização vai aparecer, claro, também a importância daquilo lá nos resultados. A parte experimental, obviamente, e por último, o abstract. O que é o abstract, no final das contas? Vejam como a gente, às vezes, começa errado. Muitas vezes, a gente quer começar a escrever um artigo pelo abstract. Abstract ou sumário, né, são dois substantivos, mas que pode ter um verbo associado. O fato de você sumarizar alguma coisa, ou resumir alguma coisa, pode ser um verbo, certo? Como que você resume o que não existe? Como que você escreve um abstract do que não existe ainda? Nesse caso, o abstract é do artigo. E cadê o artigo? Você ainda não escreveu. É diferente de um abstract que você vai mandar para um congresso e tudo mais. Aquilo você vai fazer sobre o seu trabalho, mais amplo, não no artigo. E, por último, o título, certo? Então, essa é uma sequência sugerida.
já ajuda muito a evitar um monte de problemas durante a escrita. Tá bom? Outra consideração muito importante aqui, que é bom que vocês tenham em mente. E já a gente entra para a terceira e última parte, falar um pouco de linguagem e vamos tomar um café. Mas isso aqui é extremamente importante. Cuidado com traduções, né? Então, há muita gente ainda, e aqui não há julgamento às pessoas, todo mundo tem que fazer, tem que publicar, e tem que, né, enquanto cientista, tem que se virar. Mas vocês, os mais novos, não precisam usar estratégias, por exemplo, de tradução. Então, muita gente hoje ainda escreve o seu trabalho em português, o trabalho inteiro, o artigo em português, que é um excelente artigo, e manda alguém traduzir. Aquele tradutor, que não é cientista, mas é um ótimo professor de inglês, é um ótimo profissional, ele vai traduzir o texto, vai chegar para você aquele texto, sem nenhum erro gramatical, espera-se, né? Sem erro gramatical, sem erro de concordância ou de spelling, sem erros no inglês, mas é um artigo científico? Aquilo que chegou da tradução é um artigo científico? Nem de longe, não é um artigo. Aquele documento não é nem de longe um artigo científico, porque aquele tradutor não conhece isso que a gente acabou de ver. Ele nunca viu, não é a área dele. Ele tem sucesso por outros motivos, mas ele não sabe, a não ser que ele tenha estudado e tenha se especializado, mas raramente não é. Ele não sabe o que é uma boa introdução. Ele não sabe que ele tem que primar pela clareza e pela concisão. Ele quer colocar palavras mais sofisticadas às vezes, ou que não cabem nisso. Então, aquele texto que chegou para você não é um artigo científico. Se você quiser usar essa estratégia de traduzir, né, só se atente a isso. Aquele texto que chegou ainda precisa ser muito trabalhado para virar um artigo científico, certo? Mas vocês não precisam, porque vocês vão fazer inglês, aprender, né, e ter traquejo e ter independência. E isso é que é importante na carreira de vocês. Então, cuidado com essa estratégia, porque não funciona. Tá? Eu batendo um olho no artigo que veio traduzido, a gente percebe quando veio de uma pessoa que não é cientista. E principalmente que não é da área. Porque aí você vê um monte de jargões, palavras que não se usam. Não tem. Então, cuidado com isso. E dá tempo. Agora, existe outra face desse processo, que é o processo de revisão. Aí a gente apoiamos fortemente essa etapa de revisão de texto. Uma vez que você escreva seu artigo em inglês, mande para alguém revisar o inglês do seu artigo em inglês. Ou serviços aí da Elsevier, da Nature, esses grandes escritórios fazem esse serviço de revisão. É altamente recomendável. Qualquer estratégia que você tem para melhorar é muito bem-vindo. Certo? Se a FAPESP paga ou não com reserva técnica, isso é uma grande discussão que não leva a nada. Qualquer revisão, qualquer processo de melhora no seu texto é muito bem-vindo. Tá? Mas aí é revisão de um artigo, não é tradução. Então, cuidado com esses aspectos. E eu não podia deixar de falar nessa segunda parte sobre a questão do plágio. Então, o que eu tenho visto nos últimos anos é que muita gente ainda não parou para pensar de que cópia de texto é plágio. Então, ontem já foi falado, eu vou ser breve, né? Mas é só para chamar a atenção, porque em 99% dos casos não há má fé. Simplesmente o aluno, o cientista, nunca foi informado de que não pode fazer um copy-paste de 2 sentenças de um outro artigo, certo? De um parágrafo do outro artigo. Não pode. Ah, mas e aquele artigo que o Triton publicou ano passado, e esse ano ele vai publicar na mesma revista, e a área é mais ou menos a mesma, a linha de pesquisa continua naquela grande área, a introdução tem muita coisa que lembra a introdução do outro artigo. Aí ele pega lá 3, 4 sentenças, meio parágrafo, e traz para esse novo artigo. É plágio? Claro que é plágio. Além de ser plágio, é muito feio, certo? Por vários motivos. Mas primeiro, porque aquele artigo que foi publicado seu, não é mais seu, não tem mais nada seu. Né? Se em algum momento assinou um copyright transfer, tanto que se você quiser, como acontece, usar uma figura daquele artigo seu publicado, num capítulo de revisão, por exemplo, num capítulo de livro, você tem que fazer o quê? Pedir permissão para a editora, para poder usar aquela figura e assim por diante. Então, cópia de texto é um problema seríssimo e é muito feio. Então, veja, não há a menor necessidade de fazer isso.
Você quer escrever aquela ideia? Reescreva o texto. Reescreva. Não estou falando, o processo de citação não tem nada a ver com isso, hein? Pode ser que seja preciso citar e chamar o autor, ou pode ser que não. Mas o que eu quero dizer é a sequência idêntica de palavras, né? Então, reescreva aquilo. Aí você não tem problema de plágio, certo? Porque muitas vezes passa pelo olho do orientador também, ele não percebe. O aluno não teve má fé. O orientador não percebeu que tinha um parágrafo de um fulano de tal. E um dia, daqui 5 anos, aparece. Né? Você encontra aquele autor que fala, olha, esse texto aqui está igualzinho no seu artigo e está igualzinho no meu. Onde vai ficar a sua cara? Né? Então, tem essas ferramentas agora que podem ajudar bastante e tal, mas isso pode deixar uma situação bastante constrangedora. Então, cuidado com cópia de texto, não há a menor necessidade. Enquanto era só o Zucoloto que falava isso, tudo bem. Mas agora veja, a FAPESP tem esse Código de Boas Práticas Científicas, e em algum momento lá ele coloca lá o plágio. Plágio ou utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhes por elas expressa e claramente objetivo, crédito e assim por diante. Então, agora as grandes agências já estão se preocupando com isso. Não é só fraude, é plágio de texto também. O CNPq também tem essa portaria que fala na mesma coisa e tal e tudo mais. Mas o que é importante aqui? Mas e quando eu quero citar, por exemplo, um outro fulano, e coloco o fulano, e cito? Aí você tem duas situações. Você pode usar exatamente a mesma frase que o fulano falou. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Coloca isso entre aspas e coloca lá Lavoisier. Esse é um recurso linguístico que se usa, chamado em inglês direct quotation, ou citação direta. Nos nossos artigos, a gente usa muito pouco desse recurso linguístico. Raramente a gente vê. Em áreas de direito, de humanas, pode ser que apareça bem mais. Não há problema nenhum. Isso não é plágio. Mas, na maioria dos casos, o aluno coloca o texto idêntico, né? Em vez de colocar a ideia, e isso é plágio. Então, tomem cuidado com isso, porque pode ter problemas para todo mundo no futuro, certo? E eu falo aqui como parte interessada, às vezes não dá tempo da gente perceber tudo isso na escrita. Para finalizar, nós temos aí mais 10, 15 minutinhos no máximo, vamos abordar então esses aspectos de linguagem, e com isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esses aspectos, para essas informações que são altamente relevantes. Principalmente, o curso foi desenhado para não nativos, então a gente busca problemas que nós não nativos cometemos enquanto escrevemos, e que em alguns desses casos é muito fácil de corrigir, porque você vê uma vez só, você já não faz mais para quem escreve, né? Então, vale a pena. Em alguns casos, você tem que ter um nível de inglês um pouco mais aperfeiçoado, lógico, né? Mas em outros casos, a partir de hoje, vocês já não cometem mais esses deslizes, certo? Aí tem até uma brincadeira aqui, é um texto do... faltou a fonte aqui, pessoal. Esse é um texto, não é meu não, hein? A brincadeira, está vendo? Eu estou correndo aqui já num problema de autoria, né? Faltou a fonte. É de uma página da internet, eu achei muito interessante. Let's face it, English is a stupid language. There is no egg in eggplant. There is no ham in the hamburger. And neither pine nor apple in the pineapple. E assim por diante. É uma brincadeira. Bom, um dos grandes problemas que nós temos na escrita científica, que é problemático, a falta de especificidade. A escrita científica, ela é direta e específica. Ela não é genérica. Mas você acabou de falar que lá na introdução, e mesmo no comecinho do abstract, tem uma parte que eu coloco um aspecto mais geral, falando da grande área. Então, vamos ver. Geral é uma coisa, informações sobre a área. Geral é uma coisa, e generalidades é uma coisa ruim, né? Tem uma conotação negativa aqui. Geral, não. As informações gerais têm que aparecer no artigo e tem a casa certa para ele aparecer. O que eu estou falando é que, às vezes, a gente escreve com falta de especificidade. Ou seja, você lê aquela informação e você pergunta, e daí? Você lê aquela sentença? Então, por exemplo, lê essa sentença aqui comigo. Novel strategies have been... Faltou um N, né? Novel strategies have been proposed to overcome the limitations regarding disease diagnosis. Muito bem. O que tem de errado nessa sentença? Novas estratégias têm sido propostas para superar, né, essas limitações relacionadas com o diagnóstico de doenças.
Essa é uma frase, tirando o N que está faltando no BIM, não há nenhum problema de concordância. Isso aparece numa escrita científica eficiente? Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Quais são essas estratégias? Quais são essas limitações? Quais são essas doenças? Então, isso é tudo que a gente não quer na escrita. Uma sentença que não fala nada. Para que serve essa sentença? E no final eu vou falar dos 2 segredos. Tem aquele livro, né, O Segredo, não tem? Alguém, todo mundo já leu, acho. Que você tem que pensar numa força magnética que muda a sua vida e tal. Não sei. Mas para escrever artigo tem 2 segredos também, e eu vou falar no final. Né? Mas não tem nada a ver com essas forças magnéticas. Então veja, isso é tudo que a gente não quer na escrita científica. Como que deveria ser uma coisa desse tipo? The use of carbon nanotubes-based biosensors has been proposed to overcome the poor selectivity exhibited by conventional systems used for cancer detection. Nesse caso já está melhor, porque a estratégia usada ficou claro, o problema ficou claro, e as doenças ficaram claras, certo? Está melhor o texto, mas não é o que a gente quer na escrita. Né? A escrita científica, por exemplo, poderia ficar assim. Carbon nanotubes-based biosensors exhibit high selectivity for cancer detection. Isso é escrita científica eficiente. Toda aquela informação chegou, não tem nada genérico, e chegou com poucas palavras. Você quer coisa melhor do que isso? Você entendeu uma coisa que está escrito de maneira clara, com palavras simples e com poucas palavras? Não tem coisa melhor que isso, não é? Então veja, esse faz parte do segredo. Outro problema sério, né, que não sei se tem um exemplo aqui, mas nesse material que está para vocês, tem bastantes exemplos da literatura, que nós acabamos cometendo é o empilhamento de adjetivos. Então, em inglês, tem o substantivo e o adjetivo que está modificando esse substantivo aparece antes. Tal. Todo mundo conhece, a estrutura inglesa é diferente da portuguesa. Só que o que a gente faz? Às vezes a gente se perde no número de adjetivos. Então, isso daqui é uma brincadeira, lógico, minha, né? Baseada numa frase aqui do Michael. Maracanã is a famous Brazilian monument around shaped 8,000 people, capacity modern football stadium. Às vezes a gente escreve assim, um monte de adjetivos, adjetivando um substantivo lá no final. Isso não pode. Então, cuidado com o empilhamento de adjetivos. Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui. Não tem. Mas naquele material para vocês tem um exemplo da literatura onde tem lá 6 adjetivos falando de um substantivo. Então não dá, certo? Cuidado com o empilhamento de adjetivos que derruba seu texto, vai embora. Esse é o nosso principal problema. Sentenças longas. E é principal porque a gente erra em português, em inglês ou em russo, em qualquer língua que a gente for escrever, a gente acha que vai errar. Mas que não vamos mais, porque a partir de agora você vai prestar atenção. Sentença longa é um problema seríssimo, pessoal. Aqui é uma brincadeira minha, né? The mechanical analysis has been carried out using stress strain measurements and indicated that the copper-based alloys are more resistant than the silver-based ones, which may be due to the fabrication process used for each composite material, since the copper alloys has been produced via casting, alguma coisa, Eu inventei essa frase, mas aparecem coisas até piores, certo? Nos textos que eu vejo. E qual que é o problema aqui? A sentença extremamente longa. Não pode, a sentença tem que ser curta, ou ter o tamanho adequado. Se eu tivesse que falar em uma palavra, eu falaria parágrafos mais longos e sentenças mais curtas. A gente escreve o inverso. Às vezes você pega um artigo, ou uma tese de um aluno, numa página tem 10 parágrafos, tem 8 parágrafos, seu olho bate ali e já sabe que está tudo picado. Aquilo é uma salada. Então, cuidado com isso. Olha um exemplo aqui, da literatura. E olha, na revista Nature, veja, não era para se esperar. Né? Depois que o seu artigo é aceito numa revista como essa, o número de pessoas que vão revisar o seu texto é um negócio incrível. O crivo, o cuidado que eles têm com o texto é fantástico. Então, você não vê isso muito raramente muito frequentemente nessas grandes revistas. Mas olha, convenhamos. Vamos ler essa frase que está em amarelo. This analysis suggests that gene expression evolution was faster on the X chromosome than on all dos homens in the common ancestor of Therian mammals.
Two-tailed P05 for brain, cerebellum and heart, P01 for kidney, liver and testes, randomization tests, which correspond to the time when the original proto-XY chromosomes evolved into sex chromosomes and remained decelerating the common Ethereum ancestor, two-tailed P alguma coisa, for brain, cerebellum and kidney, for heart, liver and testes. Escuta, eu cheguei aqui, ó. Eu não lembro mais o que está aqui. Ninguém lembra mais o que está aqui antes. Qual que é o problema de uma frase longa? O nosso cérebro, a nossa professora lá atrás, as minhas professoras pelo menos, do primário, já me diziam isso, né? No meu primário, né? Escola pública, muito boa, há alguns anos atrás. O que ela falava? Quando você está lendo, o seu cérebro está procurando o ponto, e está mesmo. Enquanto você está lendo, os seus olhos estão procurando o ponto final. A hora que chega o ponto final, é que seu cérebro fecha a ideia e respira. Se não chega o ponto final, a nossa RAM, o nosso HD, não tem capacidade, ele não guarda as palavras que você está lendo. Se passaram 3 linhas e não chegou ao ponto final, esqueça, aquela sentença não serve para nada, porque nem que o autor volte, ele vai entender o que está lá. Aqui ainda para piorar, ele colocou um monte de aposto, explicando, né, alguma coisa. Se você for se preocupar agora com o aposto, já era. O que estava antes foi embora. Então, esse é o problema de sentença longa. Você quer derrubar o seu texto, o segredo é esse. Escreva uma sentença muito longa, certo? É igual quando você manda um e-mail para o seu orientador, né? Se você quiser colocar em algum momento lá que... né, faz um xingamento, não, hipoteticamente, hein? Não estou estimulando ninguém a... Você quer xingar o seu orientador? Escreva um e-mail de uma página e xinga ele lá no meio. E ninguém vai ler, certo? Ninguém nunca vai ler. Quem daqui, pessoal, lê e-mail de meia página? Quem que lê? Ninguém vai ler. Ninguém lê texto longo, gente. No nosso mundo científico, certo? Não na literatura, não nas artes, na poesia, no romance, é outra história. Mas lá também as frases têm que ser curtas, certo? Então, cuidado com o tamanho de frase, isso derruba o seu texto. Mas aí, qual que é o tamanho exato? Não sei, mas veja, você está escrevendo no Word, 2 linhas, uma linha e meia, 2 linhas e meia, começa a ficar preocupado, 3 linhas, não acabou, 3 linhas e meia, apaga, bota um ponto em algum lugar, quebra em 2 seções, porque 3 linhas e meia já é demais. Seu cérebro não absorve aquela informação, é um monte de informação que foi embora. Tá? Então, cuidado com o tamanho de sentenças. Outro problema grave, ambiguidade, certo? Frases ou palavrinhas que podem ter mais de um sentido. Nos exemplos que eu vou mostrar aqui, é uma brincadeira. Mas coisas dúbias e que dão duplo sentido podem fazer muita diferença. Uma pessoa que lê isso pode achar que você é um gênio ou que você é um doido. Né? Se você chega em casa, por exemplo, e ouve assim, chickens are ready to eat, o que você faz? Se você mora num apartamento, muito provavelmente você vai fazer o quê? Pegar o frango no forno, né? Né, amor? Se você mora num sítio, pode ser que está na hora de dar comida para as galinhas. Então, veja, é uma sentença que não fala, é dúbia, né? Mas é uma brincadeira. Mas você tem palavrinhas que são problemáticas demais em inglês. Palavrinha as, since e only. São 3 casos que você tem que tomar muito cuidado, porque elas podem induzir ambiguidade na sentença. Olha essa sentença aqui, ó. Tissue temperature increased as the particles released the phytotherapics. A temperatura do tecido aumentou, né, enquanto alguma coisa, enquanto os fitoterápicos eram liberados. Problemas dessa sentença. Um problema seríssimo de ambiguidade, porque nesse caso a palavrinha as, ela vale tanto quanto because quanto while. Então veja, olha como muda. Tissue temperature increased because the particles released the phytotherapics, ou tissue temperature increased while the particles released the phytotherapics. Não sei, da maneira como está escrito a gente não sabe. Então olha, a temperatura poderia estar aumentando porque os fitoterápicos foram liberados, então um é consequência do outro, ou a temperatura poderia estar aumentando simplesmente
concomitantemente com a liberação, mas sem um ter a ver com o outro, sem um processo estar relacionado com o outro. Então, para quem está lendo o seu artigo do outro lado do mundo, que nunca viu você na frente, nunca ouviu falar, acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, acha que nós estamos aqui, né, não sabe onde fica. Você acha que ele vai perder algum tempo, se a primeira impressão que chega para ele é errada, ele vai voltar para, não, mas esse autor poderia estar querendo dizer isso? Não. Então você vai passar de doido por um cara lá fora. Então cuidado, né? Essa palavrinha as é melhor substituída como because ou while, você que sabe, você que é dono do trabalho. Então cuidado com essas palavrinhas ambíguas. Olha o caso do only, ó. Only I tested the device yesterday. Só eu que fui testar o equipamento ontem. I only tested the device yesterday. Eu só testei o dispositivo ontem, né? Não, deveria ter ido antes. Ou, I tested only the device yesterday. Eu testei só o dispositivo ontem, aquele outro equipamento eu não testei. Só onde está, a frase é a mesma, só onde está o only, muda completamente o sentido. Então, cuidado com essas palavrinhas, que pode ter um problema sério de ambiguidade, e aí pode ser muito grave. Um problema de ambiguidade também, que nós acabamos cometendo muito, por causa do uso errado do pronome. Since the platform has a support system connected to the equipment, it was mounted inside the lab. Eu usei um pronome aqui, ó, it. Esse it é o quê? A plataforma ou o sistema de suporte? O que foi montado dentro do laboratório? A plataforma ou o sistema de suporte? Não sei, não está escrito. Então, cuidado com it, they, their, these. Cuidado com isso. Qual que é o grande problema? A gente escreve alguma coisa e coloca diz alguma coisa. O que é esse diz? Volta. Quando você usa um pronome como esses, volta na sentença anterior. Aquele it que você colocou, está claro para o leitor que aquele it está ali pertinho? Ele vai identificar o que é aquele it? Aquele diz, there, vai aparecer fácil o dono daquilo? Né? O sujeito vai aparecer? Então volta, leia a frase anterior, porque é um problema seríssimo. Aparece diz, e a gente não sabe o que é it. Né? Cuidado com isso, que pode ser muito complicador. Isso é ótimo. Né? Isso também nós temos uma tendência enorme para acabar cometendo. Redundâncias. Nós temos uma habilidade tamanha de escrever coisas que não servem para nada. Eu não sei de onde a gente tira isso. Certo? E no inglês, quando você vai escrever na segunda língua, parece que piora. Parece que piora porque você se sente na obrigação de mostrar que você entende. Você quer colocar mais palavras ali. Problemas de redundância. Vamos ler esse texto aqui. Ó. During the data collection phase of the study, all experimental measurements were performed in a period of time of 3 months. All the obtained results were further analyzed and possible errors were completely eliminated. Qual é o problema dessa sentença? Todos, né? Todos os possíveis. Data collection phase of the study. Preciso disso tudo? Period of time of 3 months. Preciso disso tudo? Então nós estamos sendo redundantes. Isso daqui é um exemplo meu, mas é assim que a gente escreve. Né? Com um monte de redundância. Então, olha, poderia ficar assim, ó, during the data collection phase, all measurements were performed in 3 months. The results were further analyzed and possible errors were eliminated. Olha, eu tirei aqui o completely eliminated, tirei o further analyzed e assim por diante. Já melhorou. Poderia ficar assim, ó. All measurements were performed in 3 months. Poderia, já está melhor. Mas o que a gente quer na escrita eficiente? Quero isso. Nada daquilo é relevante para um artigo. Né? Então, isso é escrita científica eficiente. Né? Nada do que estava lá precisa estar no artigo, certo? Mas voltando agora no tema da redundância, tem coisas que a gente abusa da inteligência de quem está lendo. E eu canso de ver completely full, ou uma coisa está cheia ou não está. Não existe completely full, não existe completamente grávida, não existe assim por diante, certo? O mesmo para completely eliminated, o mesmo para period of time, o mesmo para mixed together, né? Substâncias A e B foram misturadas, mixed together na flask, na beaker, alguma coisa. Como que você mistura duas coisas se elas não estiverem juntas ou próximas? Né? Em física quântica a gente até tenta fazer por emaranhamento quântico coisas que estão, mas aqui não, né? Então é uma redundância. Ó,
O pior de todos é obtained results. Esse é o pior. Por quê? Porque a gente usa em português. Eu já escrevi, vocês já escreveram, infelizmente vocês ainda vão escrever. Os resultados obtidos mostram que a frequência muda os resultados obtidos por cromatografia mostraram que tal coisa. Gente, existe algum resultado que não foi obtido? Que você esteja descrevendo, a não ser que você esteja fazendo fraude. Então, essas palavrinhas não podem vir juntas, resultado obtido. Coloca assim, os resultados da cromatografia indicaram que tal coisa acontece. Os resultados da análise estatística mostraram que tal coisa acontece, é provável e tal. Não, pode ser que em algum caso raríssimo se justifique usar resultados obtidos, mas não se usa, isso é um pleonasmo terrível. Em inglês nem se fala, né? Mas a gente vê muito pouco. Né? Mas a gente observa muito acquired data. E isso a gente vê na escrita científica. Os dados adquiridos, acquired data. Bom, mas veja, se você não adquiriu os dados, por que você vai falar deles? Então, quer dizer, alguma coisa está errada. Mesma coisa, olha, para introduce the new. A gente vê muito. In this paper, we introduce a new methodology to investigate the efficiency, alguma coisa, papá. Se você está introduzindo alguma coisa, um leitor inteligente espera que aquilo seja novo, senão você não estaria introduzindo, certo? Se é novo, você não precisa falar que você está introduzindo. Então, o problema é vir as palavrinhas juntas. Você pode colocar assim, in this paper, we introduce a methodology. Qualquer pessoa inteligente sabe que é novo. Ou, in this paper, we describe a new methodology. Certo? Tudo bem, depende da ênfase que você quer. O que não pode é introduce the new, nesse caso. É redundante. Então, cuidado com esses aspectos, tá? Ação no verbo. Nós temos uma tendência grande de substantivar o verbo, achando que vamos melhorar o texto. Então, isso é terrível. Eu não sei porque a gente gosta de escrever coisas do tipo, administration of dopamine produce the decrease in the frequency of convulsions. Desde que nós aprendemos, nós tivemos contato com a literatura, com a formação de sentenças, quando a gente faz uma análise sintática das sentenças, o nosso cérebro, ele enxerga alguma coisa, um sujeito, um ator, alguma coisa que foi feita e a consequência daquilo. Um sujeito, um verbo e o predicado, alguma coisa. Essa é a estrutura boa para a gente entender as coisas. A ação tem que estar no verbo, na forma de verbo. E isso é o que a gente espera na escrita eficiente. O nosso cérebro agradece. E qual que é o erro que a gente comete? Geralmente a gente substantiva o verbo quando a gente escreve em inglês. Uma frase como essa, administration of dopamine produce a decrease in the frequency of convulsions. Qual que é a ação que a sentença traz? Alguma coisa está fazendo o quê? Alguma coisa está diminuindo. Esse diminuir está aparecendo como substantivo ou como verbo? Decrease é substantivo. Então seria muito melhor, administration of dopamine decreased convulsions frequency. Isso é texto direto. Aqui, the new phytotherapies exert a direction by blocking the cell's communication. Qual que é a ação? Alguma coisa está acontecendo? O que está acontecendo? Alguma coisa está sendo bloqueada. O bloquear está aparecendo aqui como substantivo, na forma de ing. Então, você poderia colocar new phytotherapies block cells communications. Então, prestem atenção nisso. Muitas vezes a gente escreve made the arrangement of. Você só colocaria arranged, certo? A gente até às vezes usa uma expressão substantivada para mostrar a ação. A ação tem que aparecer como um verbo, uma palavra, certo? Geralmente, né, se não for um verbo composto. E para finalizar, a parte mais importante que eu gostaria de falar para vocês, que é a mais fácil de assimilar, não é? O conceito do plain English. Então, esse é um conceito muito interessante, que vários autores têm abordado recentemente. Eu tenho 2 aqui livrinhos, para quem quiser dar uma olhada depois. Um é da biblioteca, depois, inclusive naquele material de apoio, tem lá uma lista de sites bons em escrita científica, e tem uma lista de bibliografia, mostrando todos os livros que nós temos aqui na biblioteca, né, que são muito bons. Esses 2 livrinhos aqui são fantásticos. Se eu tivesse que recomendar alguma coisa, não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada, mas esses livrinhos aqui são muito bons para quem quer ver a estrutura e a linguagem juntos, tá? Então vale a pena. Está lá naquela lista, tá? Depois vocês podem ver o nome aqui.
O conceito de plain English é a coisa mais inteligente que alguém poderia propor nessa área de escrita científica. É você escrever o que precisa ser escrito usando a palavra mais simples, a palavra mais difundida, a palavra mais curta, a palavra mais que dá mais fluência para o texto. Não inventar moda, não achar que você precisa conhecer sinônimos que pouca gente conhece para dar a impressão que você conhece a língua. Vamos desconstruir essa ideia de que eu preciso de um vocabulário altamente sofisticado na escrita científica. Não. Se você quer fazer poesia, romance, qualquer coisa, é outra história. Na escrita científica, é para você escrever operate ao invés de has de operationability. É para você escrever most ao invés de majority of. É para você escrever em agree ao invés de agreement. Em vez de você escrever due to the fact that, coloque because e assim por diante. By means of? Não, by. Esse é o conceito importante na escrita científica. E isso é que faz toda a diferença. É que você vai mostrar se você conhece a língua ou não. Esse é o ponto. Aqui tem até um exercíciozinho, né? Aqui então são frases, né, que você poderia, uma sugestão de que você poderia substituir. Correlated, for the reason that, take into consideration. Você escreveria o quê? Considered, certo? In the event of, at the present moment, revealed. Então veja, você tem aqui as expressões muito mais claras e mais diretas, né, para você deixar o texto direto, que é o que você quer na escrita. Elucidate, clarify, coloca explain, que forma já na mente do leitor a imagem daquela palavra, daquela ação, né? For the reason that, on account of, coloca because, né? Prioritize, rank é muito melhor. Revealed, por que você não põe show? Que deixa claro. Isso não mostra que você não tem conhecimento em inglês, muito pelo contrário. Isso mostra que você entende de escrita científica e que entende de inglês. Aqui, ó, essa é fantástica. Eu canso de ver. Não que seja um grande problema, hein, mas veja, todo mundo concorda. Em vez de utilizar utilization, facilitated, finalize, utilize, coloca use, facilitate, cause, na maioria dos casos, né? Finalize, end, não coloca finalize, põe end, não coloca utilize, certo? Põe use, isso é escrita científica, o resto não. O resto deixa o texto complexo, você complica tudo, o texto perde a fluência, perde o ritmo. Certo? Commencement, isso não existe, né, na escrita científica. Então, essa estratégia de você buscar palavras em dicionários, sinônimos, mas eu não quero deixar, não tem problema nenhum aparecer palavras repetidas na sentença ou no parágrafo. Mas aqui eu já usei use e eu queria colocar de novo, então eu vou pôr utilize. Por quê? Da onde? Quem te falou? Então, desconstrua essa ideia. Lógico, você precisa saber inglês, na verdade você precisa saber muito inglês para aceitar isso. Desconstrua essa ideia de que você precisa de palavras sofisticadas, diferentes, pouco usadas. Em outro gênero literário, talvez, mas aqui não. Isso é muito importante. Palavrinhas do tipo fact é outro problema. Palavrinhas como fact, case e approach é um problema sério em escrita. Por quê? Porque é muito geral. Fact pode ser qualquer coisa. Approach tem 1 milhão de verbetes que podem ser substituídos por approach. 1 milhão exagerando, né? Então toma cuidado, a gente usa muito approach. Approach aparece em todo o texto científico hoje em dia. Mas o que é aquele approach? O que é aquele fact? Será que aquele fact é um efeito, uma hipótese, é uma observação, é um valor, é um fenômeno? Coloque o que é aquele fact e não escreva the fact, this fact. Escreva this value, this fenômeno e assim por diante. Certo? Para finalizar, a palavrinha work. Esse é um problema sério. A gente lê em bons escritores, em boas revistas, dessa maneira, in this paper, in this study, in this investigation, e não in this work. Quem escreve in this work we show that, in this work we investigate alguma coisa, é brasileiro ou estrangeiro, não é o nativo, geralmente. A palavrinha work em inglês tem uma conotação muito mais laboral mesmo, né? Você não tem um scholar work para apresentar. O seu filho na escola nos Estados Unidos não apresenta um scholar work para amanhã, ele tem um scholar essay, certo? No Brasil é a mesma palavra.
né? O trabalho que eu tive hoje de cortar grama lá na minha casa, né? E o trabalho escolar que a minha filha vai levar é a mesma palavra. Em inglês é um pouco diferente, então cuidado. Prefiram usar this study, this paper, and this investigation. Isso mostra mais o seu traquejo. Tá? Agora, quando a gente usa o conceito de plain English com o bom senso, fazendo esse casamento aqui, ó, palavrinhas, eu não estou dizendo que não se pode usar o que há algum problema, eu só estou dizendo para a gente usar o bom senso também. Palavrinhas como preliminar, careful, obtained, novel, successfully, deveriam aparecer muito pouco em escrita científica. Por quê? Resultados preliminares não deviam ser reportados, então não devia aparecer com muita frequência preliminar alguma coisa na escrita científica. As amostras foram cuidadosamente preparadas. É o mínimo que se espera que você faça. Certo? Precisa colocar que foram cuidadosamente. Aquilo que a gente obteve é novo. É o mínimo que um editor de uma revista espera que você esteja reportando coisas novas. E a gente conseguiu, né, obter esse material com sucesso e tal. Óbvio, se você tivesse tido insucesso, você estaria usando isso? Não. Então, é para chamar atenção com palavrinhas que a gente ter cuidado, certo? Eu já estou finalizando. O problema agora específico de brasileiros. Nós escrevemos assim, ó. Nós temos um problema com artigos. Olha como a gente escreve, ó. The method of diagnosis employed for determination of tumor of breast was the immunoassay ELISA. Bom, lê em português. O método de diagnóstico empregado para a determinação do tumor de mama foi o imunoensaio ELISA. Olha, a frase está em português, escrita com palavras em inglês. É isso que a gente escreve. Por quê? Porque nós pensamos em português, elaboramos a estrutura da frase em português, e na hora de colocar no papel, usa palavras em inglês. Então, precisa derrubar isso. Desconstrua essa ideia. Você tem que pensar em inglês, escrever em inglês. E isso é coisa de brasileiro, porque a gente usa um monte de artigo, né? Institute of Physics of São Carlos, né? Então, veja, em inglês é São Carlos Physics Institute, ou alguma coisa do tipo, né? Então, cuidado, né? Isso aqui é português com palavras em inglês. Aquilo seria muito melhor. The diagnosis methods used for breast cancer detection was the ELISA immunoassay. Ou, ELISA immunoassay was used by diagnosed breast cancer, né? E isso é escrita científica. Breast cancer was diagnosed by ELISA. Você tirou tudo que não interessa, certo? E aqui está em inglês. Essa é a diferença de como a gente acha que escreve colocando palavras em inglês e de como deveria ser o texto em inglês e, mais ainda, como que você quer na escrita, nesse gênero. E para finalizar, agora sim, né, afinal de contas, suponha que depois de muito esforço, né, quase um milagre, né, e dá trabalho mesmo, né, você escreveu seu artigo. E o que você faz agora? Bom, agora você vai ter que mandar para o editor, né, para a revista. Geralmente é o seu orientador, vai para a revista. Você tem talvez uma, no máximo 2 chances de falar com o editor, através da cover letter. Então, eu só vou finalizar com informações que deveriam conter uma boa cover letter. Lembra que uma cover letter é o documento que vai mostrar para o editor o seu artigo. Uma boa cover letter deveria trazer a importância do seu trabalho e por que ele merece ser publicado naquela revista. Isso a gente não vê. Infelizmente, a gente não escreve boas cover letters. Mas agora, quem for escrever pode se preocupar um pouco mais. Só precisa de 2 informações. A importância e por que deveria ser publicado naquela revista. Isso é uma boa cover letter. E não sou eu quem estou dizendo. Isso é baseado em depoimentos de uma série de vídeos que a American Chemical Society colocou na internet, tem lá naquele material que vocês, onde os editores dão seu depoimento sobre o que seria uma boa cover letter, né? Então, vou mostrar um exemplo, né? Lembrando também que, veja, a cover letter pode ser a última chance que você tem de ter uma conversa amigável com o editor. Depois que ele negou o seu artigo, você não quer mais falar com ele, certo? Então, veja, uma cover letter nossa aqui, ó. Please find attached the manuscript entitled, o título do manuscrito, tal. The reasons why we believe it deserves to be published stand for the following features. Então, as razões pelas quais a gente acredita que mereça ser publicado nessa revista
Aqui eu usei stem from the following features, mas no artigo eu não usaria isso. Eu só colocaria are, são. Aqui é uma linguagem, né, que não está boa para escrita científica, mas não é artigo, é a cover letter. Aí eu coloco aqui as razões do porquê a gente acha que aquilo deveria ser escrito, ser publicado naquela revista. Então a cover letter tem que mostrar a importância e tentar convencer o editor de por que deve ser publicado naquela revista. Porque a audiência da revista é exatamente, e a gente avançou nesse tópico, que é de grande interesse para a audiência da revista, né, e assim por diante. Certo? Então, isso seria uma boa cover letter. E com isso eu termino. Só para fechar, então, aqui tem uma série de referências, e que estão todas no material, mas só para fechar, olha, o segredo. Afinal de contas, ontem o William não falou por que o colar e o batom. Depois você foi perguntar para ele, né? Ele não quis revelar. Mas o segredo para você escrever, primeiro, você tem que ter em mente que você precisa escrever o texto mais curto possível e da maneira mais clara possível. E isso já muda um monte de coisa de conceitos. Mas o segundo e grande segredo é o seguinte: acabou de escrever uma sentença? Leia. E leia em voz alta a sentença, o parágrafo. Se você não fizer isso, pelo menos no começo, até você automaticamente ter isso, você não vai escrever bem. O erro, o absurdo, aquilo que dói no ouvido, só aparece a hora que você lê em voz alta. Senão, não aparece. Se você não lê aquela sentença em voz alta, aquele parágrafo, aquele absurdo que está lá, não aparece, não machuca o ouvido. E você nunca vai conseguir escrever. Esse é o segredo. Certo? É fácil? Não. Não pensa que você vai em uma semana escrever um artigo, ou em um mês escrever um artigo. É muito difícil, é complicadíssimo, mas é muito recompensador. No final, dá um prazer muito grande. E o processo é esse. Qual que é a boa notícia? Dá tempo. Vá aprender inglês. Ninguém escreve artigo científico se não sabe escrever inglês. Se não sabe inglês, ele não escreve inglês. Tem, né? Milagres existem, mas nesse caso, bom, é difícil. E leia. Leia artigos científicos, bons artigos científicos, para vocês irem entendendo o gênero. Com isso e essas dicas, dá para começar nessa empreitada aí. Esse nosso material está todo nesse site aqui, ó, que é o mesmo site, né? Nós temos também twitters que são alimentados com várias dicas, material interessante, bom da internet, eu sempre passo para o pessoal. Meu e-mail está aqui, quem quiser entrar em contato, vai ser um grande prazer, né, a qualquer momento. Muito obrigado, eu me estendi um pouquinho mais para tentar cobrir todos os tópicos. Obrigado.